Olá, estudantes! Eu sou a professora Daniele, professora de História, e o tema da aula de hoje é sobre o Iluminismo. Vocês já ouviram falar sobre o movimento iluminista? Ainda não? O objetivo da aula de hoje é compreender o contexto do antigo regime no surgimento do Iluminismo, é reconhecer as características do movimento iluminista e também entender a importância do iluminismo para a formação da sociedade moderna. Bora lá? Eu trouxe para vocês aqui uma imagem que remete ao iluminismo. O que vocês conseguem enxergar nessa imagem? Uma lâmpada, muito bem. A lâmpada faz o quê? Ilumina o ambiente, o espaço. E o que tem dentro dela? Livro, muito bem, caderno, lápis, que mais que tem ali? Tem um globo terrestre, tem um notebook. Todos esses elementos remetem ao conhecimento, ou seja, ao racionalismo, a razão. Ou seja, o que foi o iluminismo? Um movimento intelectual e filosófico, um movimento de ideias, que surgiu quando? Onde que surgiu esse movimento de ideias, hein? Surgiu na Europa no século XVIII, muito bem. Esse sistema, ou seja, o iluminismo, ele buscava romper as ideias tradicionais e religiosas do período. Eu trouxe para vocês aqui uma árvore com raízes bem profundas, para vocês compreenderem as características do iluminismo, que teriam que ter a base sólida. E a principal característica é o racionalismo, ou seja, a razão como guia para a compreensão do mundo. O individualismo também, a valorização do indivíduo, dos seus direitos, é uma característica. O progresso, a crença no progresso contínuo da humanidade é outra característica. A tolerância, tanto religiosa quanto intelectual, também era defendida pelos pensadores, ok? Eu tenho aqui para vocês um quadro, tá? Dividido ao meio, e eu distribuí alguns papeizinhos pela sala. No momento oportuno, vocês irão trazer esses papeizinhos, prestem bem atenção, ok? Os pensadores iluministas que viveram no século XVII, no século XVIII, principalmente, que é o século da razão, é o século do iluminismo, eles criticavam o antigo regime. Vocês sabem o que é o antigo regime? É um conjunto de práticas econômicas, sociais, culturais, né? Políticas da época. Os pensadores iluministas discordavam com essas práticas que vigoravam no período. E eles criaram ideias novas, certo? Uma das práticas é a prática política. Como que era a política no antigo regime? Tinha um rei que mandava em tudo e em todos. O poder era concentrado nas mãos do rei. Como se chamava essa política? Ah, muito bem, monarquia absolutista. O rei mandava em tudo e em todos. Se os filósofos iluministas criticavam o absolutismo, logo eles defendiam uma nova sociedade. Qual é a sociedade que eles defendiam? Hein? Muito bem, eles defendiam a liberdade política. Ou seja, eles não queriam mais um sistema absoluto. Eles queriam um sistema que tivesse monarquias constitucionais ou que tivesse repúblicas já, né? Isso era defendido. Outra questão que nós temos é na questão econômica. Como que era a economia do antigo regime? Ah, joinha, já sacaram aqui, pegaram bem rapidinho, né? É o mercantilismo. É uma prática econômica que vigorava na Europa do século XVIII, em que o Estado intervia na economia. Os filósofos iluministas criticavam essa prática. Logo, qual a prática que eles defendiam? Sim, a liberdade, o liberalismo econômico. Pode trazer aqui, ó. Liberalismo econômico, perfeito, liberdade de comércio sem a intervenção estatal. Qual foi a outra característica do antigo regime?
qual era a outra característica? Olhem na tela, eu coloquei para vocês ali uma pirâmide mostrando que era uma sociedade dividida em estamento. Como se chama essa sociedade, hein? Sociedade estamental. Muito bem, aqui a sociedade estamental, dividida em estamento, por privilégios de nascimento. Então, existia aqueles que pagavam impostos, aqueles que não pagavam impostos, viviam no luxo, na corte, né? Uma sociedade injusta, uma sociedade desigual. Logo, os pensadores iluministas defendiam o quê? Se eles criticavam esse sistema, essa sociedade estamental, eles defendiam o quê? A igualdade civil, muito bem. A igualdade civil, a igualdade jurídica entre todos teriam os mesmos direitos. A última, gente, é uma senhora feudal, na verdade ainda, que dominava o antigo regime. E era essa influência dessa religiosidade, dessa religião, os iluministas criticavam. Qual era essa senhora? Muito bem, a Igreja Católica. Então, a influência da Igreja Católica, ela era criticada pelos pensadores iluministas. Logo, eles defendiam o quê? Joinha! Eles defendiam a liberdade religiosa, ou seja, a liberdade de escolher a religião que quisessem. Defendiam também a liberdade de expressão. Inclusive, tem um pensador que se chama Voltaire. Ele defendia a liberdade de expressão. Ele tem uma frase dele que diz assim: posso não concordar com nenhuma palavra que você disse, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Que liberdade ele está defendendo? Parabéns, a liberdade de expressão. Vocês estão curiosos para conhecer os pensadores iluministas? Sim? Vou mostrar bem rapidinho para vocês alguns pensadores aqui. Esse é o John Locke, é o precursor do iluminismo. Ele criticava o direito divino de governar, ele criticava a sociedade estamental, logo ele era defensor do liberalismo político, da monarquia constitucional, ele era defensor dos direitos naturais, da igualdade civil, tá? Ele era um inglês, ok? Precursor do iluminismo. Aqui nós temos também o Montesquieu, extremamente importante. Ele criticava o absolutismo monárquico da época. Aí ele criou a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que compõem a base das sociedades atuais, inclusive aqui no Brasil. Aqui é o Voltaire, daquela frase que eu falei anteriormente. Ele era crítico da Igreja Católica, criticava o absolutismo e ele defendia a liberdade, tanto de expressão quanto a liberdade religiosa. Esse aqui é o Adam Smith. O Adam Smith era crítico do mercantilismo econômico, tá? Logo, ele defendia o quê? A liberdade econômica. Ele é autor da Riqueza das Nações e também Mão Invisível do Mercado, entre outros, tá? Esse é o Rousseau. Ele criticava a sociedade, criticava a propriedade privada, as desigualdades, a alienação. Ele era defensor dos direitos naturais, ou seja, entre os homens e a soberania popular. Ou seja, ele era defensor da democracia. O Denis Diderot e o D'Alembert, eles juntos lideraram a criação da enciclopédia. Imagine o conhecimento de todos reunido em uma coletânea de livros. Imagine, é o iluminismo. Mais pessoas tinham acesso ao conhecimento. Gente, o movimento iluminista, ele teve consequências, inclusive tem consequências até hoje. Uma das consequências foi a Revolução Francesa de 1789, onde tinha o lema Igualdade, Liberdade e Fraternidade, que era um lema iluminista. Teve também a Revolução Americana. As duas são chamadas de revoluções burguesas, tá? Então, influenciaram as revoluções burguesas. Teve aqui no Brasil também a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que recebeu influência dos iluministas. Ocorreu o fim do absolutismo. Uma das características também foi o nacionalismo, que é o fortalecimento do sentimento de identidade nacional, a valorização da liberdade individual, a propriedade privada, economia de mercado, enfim. Eu trouxe para vocês uma árvore lá no início, lembram? Aqui está a árvore novamente. O que tem de diferente nessa árvore? Ela tem os frutos.
os frutos são do movimento iluminista. Os direitos humanos, a democracia, a separação entre o Estado e a Igreja, o progresso e tal, certo? Sim, sinal que o iluminismo deu frutos. Gente, eu vou mostrar para vocês agora, fazer um questionário para ver se vocês compreenderam sobre essa aula, perfeito? Bem rapidinho aqui. Qual das alternativas abaixo melhor define o iluminismo? Muito bem, movimento filosófico que pregava a razão e a liberdade individual. Onde se originou o movimento intelectual conhecido como iluminismo? Europa Ocidental, perfeito. Outra, qual é o século considerado o auge do iluminismo? Século XVIII. Temos aqui o objetivo principal da enciclopédia emblemática do iluminismo, qual era? Difundir conhecimento científico e filosófico? Perfeito! Temos aqui mais uma. Qual foi uma das principais consequências do iluminismo para a sociedade? Valorização da razão e da ciência. Perfeito! Pessoal, a atividade de casa é pesquisar sobre os pensadores iluministas e trazer um legado que eles nos deixaram para a gente colar numa grande árvore na aula que vem. Tudo bem? Um beijo no coração de vocês, espero que tenham gostado dessa aula. Tchau, tchau!